Bom, galera, agora a gente vai ver o desenvolvimento. O que eles colocam lá no edital sobre o que esperam de desenvolvimento, né? A parte do texto em que a gente faz a defesa das nossas ideias, que a gente colocou lá já na tese, lá no direcionamento, já no encaminhamento das nossas ideias, enfim, dos nossos argumentos que a gente vai realmente desenvolver, aprofundar. Existe um espaço para eles. Assim, a gente viu lá na aula de desenvolvimento. Se vocês quiserem voltar lá, vocês vão dar uma olhada e vão perceber que a gente tem uma aula bem completa sobre como aprofundar esse desenvolvimento, como a gente faz isso, tá? Mas o que eles colocam lá no edital? Primeiro, eles querem ver no desenvolvimento, obviamente, a abordagem do tema. Eles não querem ver a abordagem do assunto. Então, de novo, eles marcam a posição no sentido de que, cara, não vai discutir meio ambiente. Se o tema é lixões, você tem que discutir a questão dos lixões. É claro que existe uma relação entre os dois, mas eles querem saber exatamente sobre o tema e o que você tem a dizer sobre o tema em específico. Depois eles falam assim, a apresentação de duas ideias força. Aqui, o que eles estão falando? Eu quero que vocês façam 2 parágrafos de desenvolvimento. E a apresentação das ideias força nada mais é do que o tópico frasal. Quando a gente vê lá nas aulas, né, de desenvolvimento, nas aulas do Enem que eu dou aqui, nas aulas, enfim, de qualquer banca, a gente sempre comenta sobre a presença do tópico frasal. A presença do tópico frasal é muito importante, é a frase que resume o parágrafo de desenvolvimento, é a frase que contém as principais marcas opinativas, é a frase que traz a hipótese, a principal hipótese que a gente vai defender no nosso parágrafo de desenvolvimento. Ela traz muitas vezes uma relação de causa-consequência, né? Elas trazem um juízo de valor no sentido de prejudicial, benéfico, profundamente prejudicial, afeta o lado psicológico dos seres humanos. Ela traz realmente a hipótese que a gente vai ter que comprovar, né, com a fundamentação. Então, quando eles colocam que eles querem 2 ideias força, porque eles querem 2 tópicos frasais, eles querem 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? Eles querem, obviamente, que vocês aprofundem com dados, com fatos, principalmente, mas também você pode usar premissas, embora os temas que eles trazem em geral tenham a ver com a análise da realidade, não propriamente com a apresentação de premissas, tá? Premissas são ideias amplamente validadas, né, com as quais você pode fundamentar a sua opinião, tá? Mas, em geral, eles querem saber sobre fatos e dados. Os textos de apoio são muito ricos no sentido de trazer porcentagem, trazer tendências, números, e aí vocês podem usar para aprofundar o parágrafo de vocês. Claro, sempre estabelecendo relações de causa e consequência, né? Relações aprofundando no sentido de mostrar para o corretor, de fato, mostrar como você enxerga aquela realidade e não manter aquilo só no plano da total abstração, mas trazer evidências concretas. Lembra? Quando a gente fala de evidência, a gente fala de visão. Evidências têm a ver com visão. Então, mostrar para o corretor aquilo que você vê na sociedade, tá? E claro, não perder de vista o sentido de um convencimento. É claro que é muito evidente que quando a gente fala, por exemplo, de mobilidade urbana, os corretores, eles também vivem em ambientes urbanos, provavelmente. E muito provavelmente, ou mesmo eles leem jornal e veem telejornais, e eles sabem que o problema da mobilidade urbana no Brasil é muito grave. De fato, sem dúvida a gente conhece isso. Nós, como corretores, como professores, nós sabemos disso. Mas ainda assim é preciso você mostrar, a gente precisa ver realmente de onde você, de qual realidade, qual recorte você está saindo para poder dizer, por exemplo, que a mobilidade urbana ela é nociva, ela é prejudicial e ela decorre, por exemplo, de uma falta de planejamento urbano. Eu quero que você me mostre por que isso acontece, tá? Depois, a apresentação de uma maturidade. E quando eu falo maturidade, gente, tem a ver com uma certa sobriedade do texto. O texto dissertativo argumentativo, ele apresenta certas características de expressão que tem a ver, estão intimamente ligadas com uma maturidade, com a ideia de que você não vai ficar falando, por exemplo, e isso se confunde até com o uso do você, né? Os alunos às vezes escrevem assim, você vive numa cidade, você tem dificuldade de atravessar a rua, você tem dificuldade de transitar, porque, de fato, é muito negativo
perde-se muito tempo e as pessoas têm mais o que fazer. Sabe, é uma argumentação que não aprofunda, ela não se organiza, ela não aprofunda, ela não investiga. Ela, na verdade, assim, tem até um tópico frasal, mas a fundamentação ela é rasa, ela gira em círculos, ela não, enfim, isso é muito negativo. Então ele quer saber realmente se você sabe onde você está indo. E aí, claro, isso tem a ver com o projeto que você apresenta na tese, isso tem a ver com a organização do tópico frasal, tem a ver com uma fundamentação que estabelece uma linha de raciocínio, que não fica indo e voltando, tá? Então é muito importante que vocês, de fato, desenvolvam ao longo da preparação uma maturidade textual. Depois, claro, a capacidade de abstração mental. Eu falo, beleza, você tem que apresentar dados da realidade. Por outro lado, gente, essa capacidade de concisão, de você explicar um fenômeno em, às vezes, 6, 7 linhas de desenvolvimento, né, que você vai apresentar lá, vai defender uma hipótese, isso tem a ver com uma capacidade de abstração, porque você vai ter que pegar a realidade, fazer algum tipo de recorte, poder mostrar por que você levantou aquela hipótese. Isso tem a ver com uma capacidade de abstração. E, de novo, você só desenvolve isso se você pratica, se você realmente tem hábito de ler dissertações, de fazer dissertações. E aí eu vivo falando pra galera, redação, se você não praticar, você não vai aprender, tá? Então é muito importante que vocês mandem redações aqui pra gente poder corrigir, tá? Depois, ele vai falar sobre conclusão, o que eles esperam da conclusão. Ora, se a gente analisa a conclusão, o que eles esperam, o que eles colocam, nada mais é do que uma espécie de paráfrase lá do que você fez na introdução, você vai reescrever com outras palavras, utilizando lá o conectivo de conclusão para introduzir esse parágrafo conclusivo. Então, apresentar lá a mobilidade urbana no Brasil, portanto, é prejudicial devido aos fatores tais e tais. Então, você vai meio que fazer um resumo, tá? Cuidado com a apresentação de propostas de intervenção, nada que sequer lembre proposta de intervenção, tá? Faça basicamente um resumo do que você defendeu e pode até apresentar um desfecho que, de repente, retome a ideia do título, tá? Mas uma coisa assim bem sucinta, nada de querer reinventar a roda. É um texto muito técnico, é um texto em que de fato não abre espaço para uma criatividade tão assim exacerbada. Realmente um texto bastante sóbrio, bastante equilibrado, e despretensioso talvez seja uma palavra interessante para falar sobre a redação da SpaceX. Não é um texto pretensioso, é um texto para demonstração de o mínimo de organização textual, de argumentação e principalmente de correção gramatical, que é o nosso próximo ponto, tá? 60 pontos, então, estão relacionados à linguagem, à expressão. E aí, claro, entra aí, de alguma maneira, coerência e coesão, claro, porque tem a ver com a própria organização das suas ideias. É muito difícil a gente acaba separando para poder corrigir. Mas a gente sabe que é muito difícil, por exemplo, separar coesão e coerência, né? Elas estão intimamente ligadas. Se a coerência ela é prejudicada, provavelmente a coesão também está prejudicada. É difícil a gente ver um texto coeso que, na verdade, é um texto que não é nada coeso, que ao mesmo tempo é coerente. Essas coisas estão muito imbricadas e eles tratam isso como uma questão de expressão. Evidentemente, se a sua estrutura está desorganizada, que a gente viu agora, né, nessa que eles chamam de tema, se a estrutura está desorganizada, provavelmente isso aqui vai estar desorganizado também e vice-versa, tá? Mas, enfim, eles colocam lá coerência, e coerência, assim, qualquer banca, vai ser relação da tese, do direcionamento com os seus tópicos frasais, você demonstrar que o D1, se você coloca lá, por exemplo, algum conectivo do tipo em primeiro lugar ou antes de tudo, etc., você vai ter que mostrar que, de fato, aquele D1 ele é realmente mais importante. Se você está estabelecendo uma relação de soma, né, de adição, que você, de fato, esteja realmente somando, que você não esteja, por exemplo, às vezes a gente coloca um além disso, na verdade está fazendo uma oposição. Tem que tomar cuidado com essas relações coesivas, enfim, tem a ver com a semântica também, tá? Então, cuidado com o uso. Aí isso tem a ver também com o uso de certos modelos, porque às vezes a gente decora um modelo, mas só coloca as frases lá e não está pensando no que aquilo significa, no que aquilo está comunicando. E às vezes a gente coloca lá um entretanto e não era para colocar um entretanto, na verdade a gente estava querendo colocar um além disso. Então acaba gerando uma espécie de confusão, tá? Então, prestar atenção na linha de raciocínio. Isso aqui, gente, tem a ver com planejamento. Você não pode deixar de fazer planejamento. Se você deixar de fazer planejamento textual, o seu texto vai ficar confuso.
e vai ficar confuso mesmo, porque é assim que acontece. Então, pelo amor de Deus, não deixe de fazer o seu planejamento. Então, essas duas competências aqui, esses dois critérios, coerência e coesão, vão andar juntinhos. Depois, clareza. De novo, assim, também há um certo mito de que as redações, elas têm a ver com uma linguagem erudita. A gente não pode confundir aquilo que é erudito com aquilo que é formal, primeiro ponto. Depois, a gente não pode confundir aquilo que é formal com alguma coisa que é hermética. Sabe o que é hermético? Hermético é aquilo que é fechado, inacessível. A gente tem que escrever com uma linguagem acessível. Ah, Guilherme, mas a gente não fala assim no dia a dia. Beleza, a gente não fala assim no dia a dia. Mas, de qualquer maneira, uma pessoa que ela é minimamente letrada, ela deve ler com facilidade seu texto. Não deve ter dificuldade em voltar para ler frases muito longas, com muitas inversões sintáticas. Cuidado, a gente tem que buscar sempre a clareza. Evidente, a gente tem que demonstrar conhecimento sintático para escrever períodos relativamente complexos, com subordinação, né? A prosa, ela é a arte da subordinação. Então a gente tem que mostrar domínio de subordinação, evidente, né? Em relação a vírgulas, em relação a conectivos. É claro, né? A periodização ela é fundamental. É uma periodização que demonstra o seu nível de letramento. Agora, é claro que a gente tem que fugir de complexidades inúteis, que às vezes os alunos querem fazer altas inversões sintáticas e querem escrever períodos muito complexos, que acaba gerando uma espécie de confusão. Às vezes o sujeito fica super distante do predicado. Então, cuidado com isso, tá? Clareza é muito importante. A concisão. E a concisão vai acontecer naturalmente se você compreende a própria lógica do texto dissertativo argumentativo, que é 6 ou 7 linhas de introdução, às vezes um pouco menos, tá? Mas é um equilíbrio aí. 5 a 7 linhas de desenvolvimento 1, 5 a 7 linhas de desenvolvimento 2, 5 a 7 linhas de conclusão, é o padrão. A gente vê até em outras bancas também esse padrão, mas o texto ele é conciso. Se você, às vezes a gente acaba se perdendo numa fundamentação, escreve 2 vezes uma frase que, uma seguida da outra, as frases querem dizer a mesma coisa, acaba ficando um pouco redundante. Então, buscar a concisão é muito fundamental. Depois, a precisão. E aí, nesse caso, eu queria apontar especificamente para a precisão vocabular, tá? É claro que o texto todo ele tem que ser preciso, mas a precisão vocabular ela é muito importante. Um caso bem famoso, que eu acho bem relevante, eu acho bem comum, acontece muito, por exemplo, usar a palavra coisa. A mobilidade urbana é uma coisa? Não, é uma coisa. Nada é uma coisa. Coisa é uma palavra coringa, né? Igual aquela carta, né, que inspirou lá o personagem do Batman. É uma palavra coringa, porque ela aparece substituindo qualquer outra palavra. Então, assim, a mobilidade urbana é uma coisa, o amor é uma coisa. Então, a mobilidade urbana não é uma coisa, ela é um problema, ela é um processo. O amor não é uma coisa, é um sentimento. Enfim, né? A gente usa coisa para muitas coisas. E na verdade está errado. Outro também, a gente acaba generalizando o uso do verbo possuir. O ser humano possui a capacidade, mas será que uma capacidade é alguma coisa que você possui igual a um objeto? Talvez colocar ali demonstra, apresenta, seria um pouco mais adequado. O Brasil possui dados alarmantes. Não, o Brasil apresenta, demonstra. Essa precisão, ela também tem a ver com a estilística. Aliás, é totalmente relacionada com a estilística. Alguns alunos me perguntam assim, eu posso escrever essa frase assim? Eu falo assim, tá, não é que esteja errado. Às vezes está correto do ponto de vista gramatical, mas não se usa assim, a gente não escreve assim. Não é usual. Então, existe uma maneira de escrever e aí você só vai aprender realmente errando. O corretor marcando, olha, não escreve assim não, escreve dessa forma. Tá? Naturalidade. Eles colocam isso lá no edital, vou beber uma aguinha aqui. Eles colocam lá no edital, mas na verdade eu nunca entendi muito bem essa questão da naturalidade. Porque o texto dissertativo argumentativo ele não é o mais natural. A gente não fala assim. O texto dissertativo ele só existe basicamente em bancas de vestibular. Não é um gênero textual que circula na sociedade, ele só serve para isso. Existe até a dissertação de mestrado, o texto dissertativo no doutorado também a gente usa essa escrita que a gente chama de escrita acadêmica, que é uma escrita impessoal, etc. Mas são textos mais longos. Esse que a gente chama de 5-paragraph essay, né, no inglês, que é esse ensaio de 5 parágrafos, ele só existe para avaliação. Né? É um modelo escolar, é um texto escolar, acadêmico. Então, ele não é um texto natural, ninguém conversa assim. Mas eu acho que eles chamam, o que eles chamam
aqui atenção para naturalidade, é não afetação, é não erudição excessiva, ou não erudição, não apresentar um texto erudito, no sentido de usar palavras tão pouco usadas, desde o século XIX, né, e aí evitar, né, palavras que sejam excessivamente complexas. Por exemplo, às vezes colocam o tal do odiernamente. Já comentei isso aqui algumas vezes. O odiernamente quer dizer hoje em dia, atualmente, mas odiernamente é muito antigo, né? Muito assim. É como se você roubasse palavras do Machado de Assis, né? E Machado de Assis nem era tão erudito assim. Ele escrevia ele escrevia de maneira elegante, mas assim, hoje você lê e você entende bem, né? Enfim, é como se você roubasse textos de relatórios do século XIX. Acho que seria o mais adequado, tá? Originalidade quer dizer tem a ver com precisão, mas tem a ver também com um uso da linguagem que valorize a argumentação, que traga à tona palavras precisas para demonstrar um posicionamento crítico pessoal. Então, palavras como benéfico, prejudicial, vantajoso, desvantajoso, enfim, marcos opinativos são importantes aqui. Eu acho que a variação, por exemplo, do uso de conectivos, né? Se você apresentou já um além disso, vai usar outro conectivo, usa o ademais, usa o também, o ainda. Até o ademais eu nem gosto tanto, mas usa o também, o ainda, varia um pouco o vocabulário. Também eu acho que é importante para demonstrar uma variedade vocabular que, enfim, vocês devem acumular ao longo da formação, tá? E aí, claro, aspectos formais típicos da dissertação, que é a impessoalidade, não escrever na primeira pessoa, a gente deve escrever na terceira pessoa, a gente não deve se colocar, evitar ao máximo, até a primeira pessoa do plural, nós, seria interessante também. Claro, atentar para a formalidade, evitar gírias, né, aí, daí. Então, assim, evitar qualquer tipo de marca de oralidade no texto e, claro, a correção, né? Escrever realmente segundo a norma padrão da língua portuguesa, tá? Isso também é fundamental. Isso aí também a gente aprende muito errando, atentando para as aulas de vírgula e crase, principalmente aulas de regência, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Depois, em relação à apresentação, eles também marcam lá o que eles esperam. Eles esperam poucas rasuras. Quando a gente pega espelhos de redação do Enem, a gente vê textos com muitas rasuras. Porque a rasura, desculpa, não é um ponto específico lá do edital. Ela acaba, às vezes, contabilizando meio que de maneira um pouco subjetiva. O corretor bate o olho, vê muitas rasuras, acha que o texto está desorganizado. Isso pode afetar. Mas, para a SpaceX, isso é um critério. Então, é muito importante que você faça rascunho e preste muita atenção, né? Faça uma revisão antes de passar limpo e depois de passar limpo faça uma outra revisão. Cuidado com rasuras, tá? Existe um critério para isso, é bom que vocês não rasurem. Mas se for uma rasura, beleza, assim, tipo, tenta evitar, tá? Ao máximo. Mas não tente não se afetar com isso lá na hora do tipo, fiz uma rasura, acabou minha vida, não vou passar. Então, calma, tem que ter frieza pra, aconteceu essa rasura, beleza, mas o meu texto tá ótimo, vou continuar passando a limpo, acontece, tá? Mas pensa nessa transcrição quase como uma marcação de cartão-resposta. O jogo tá correndo, se você marcar cartão-resposta errado, você vai se arrepender amargamente. Então, também pense nisso quando for passar limpo a redação. Letra padrão. Letra padrão não significa letra de forma, tá? Letra padrão significa letra legível. Pelo amor de Deus, se você tem uma caligrafia difícil, seu professor ou a gente aqui, se você mandar, eu mesmo vou falar, melhore a letra, ou aprimore a caligrafia, tá? Porque isso não tem a ver com gosto pessoal, tem a ver com ser legível ou não. Algumas letras são muito ilegíveis, não dá para entender. E isso vai ser muito prejudicial. Tente manter um padrão, às vezes sua letra é feia, mas você mantém um certo padrão, facilita um pouco a leitura. Outra coisa, já falei aqui, existe mais ou menos um padrão aí de número de palavras por linha. Eu costumo apontar aí pelas minhas contas, tá? Em relação aos espelhos de provas que a gente já viu de outros bancos, e também da SpaceX, a gente consegue perceber o seguinte, cara, um texto nota 100, um texto nota 1000 no Enem, é um texto que tem, por linha, entre 12 e 16 palavras, tá? Vou dar 10 a 16, tá? Porque, às vezes, o aluno tem uma letra tão grande que ele coloca, sei lá, 8 palavras por linha, 7 palavras por linha. Ele acha que está escrevendo muito, mas ele está escrevendo pouco. Então, cuidado com isso. Mantenha uma letra que varia ali de metade do espaço entre as linhas
metade para um terço. O ideal seria um terço ali a sua letra minúscula, tá? Então, primeira coisa, segunda coisa, letra padrão. Terceira, marginação. Tem a ver com o controle das margens. Gente, isso é muito importante em provas militares. No fundo, a prova de redação em bancas militares tem muito a ver com isso. Cara, o seu texto vai ser quase como uma expressão do seu caráter. Não do caráter assim, se você vale ou não, se você é um cara sem caráter. Não, não é isso. Mas ele quer saber o seguinte: você é uma pessoa organizada? Você é uma pessoa que... Porque a questão de excesso de rasura é assim, esse cara com certeza não faz a própria cama. Ele não vai organizar bem a cama quando ele sair, quando ele acordar lá no quartel, ele não vai organizar a própria cama. Ele não vai manter o sapato lustrado. Então eles querem saber isso, assim. Eu não sou muito ligado nessa área militar, tá? Então eu vou tecer críticas a isso, óbvio. Mas é isso que eles esperam, tá? É isso que eles esperam. E é isso. Eu acho isso, tá? Aí eu tô falando opinião minha. Eu nunca conversei com ninguém da banca, mas assim, diretamente sobre isso. Mas eu acho que tem a ver com esse aspecto. Acaba que a sua redação vai ser meio que um espelho de como você se comporta. É quase se fosse tá sendo avaliado também a sua etiqueta, digamos assim, tá? O seu comportamento. E ele quer saber se aquela pessoa que vai entrar vai ser uma pessoa que, cara, vai ter uma certa disciplina. E o texto dissertativo, como ele é cheio de regras, ele também atenta para várias questões disciplinares. Então, é inegável que a gente vai passar por isso. Quando ele fala de marginação, ele quer saber se você coloca lá, né, no caso, o meu dedo, ele é gordinho, então, tá, se você tem o dedo magrinho, você vai colocar 2 dedinhos magrinhos lá, para poder ver o seu espaço para fazer parágrafo. Ele quer saber se você está aproveitando a linha até o final. Tem gente que não escreve até o final. Fala assim, não vai caber a próxima palavra inteira? Então, para não colocar hífen, que eu não sei separar a palavra, eu vou deixar o espaço. Aí acaba ficando muito espaço do lado direito, né? Fica muito espaço do lado direito. Às vezes o texto fica até parecendo um poema, porque a pessoa não começa coladinho na linha, quando vai fazer a translineação, e quando ele vai terminar a linha, também não vai até o final. Então, tenta aproveitar bem as linhas. Então, abre o espaço para parágrafo, vai até o finalzinho. Demonstra que você conhece regra de separação de sílaba. Demonstre isso. Ele quer saber se você sabe isso. Então, é muito importante que você, sabe... É aquele texto que você olha e fala assim, nossa, sabe? Tá organizado, tá tão bonito. Esses bloquinhos aqui do texto tão bonitinho. O título tá lá, centralizado. É bonito de se ver, né? É uma visão, assim, estética da redação. E aí tem a ver, obviamente, com o capricho, tá? Eles vão analisar isso. Então a apresentação conta, ela é muito importante. Eu vou apagar aqui o quadro para colocar mais algumas coisas para a gente continuar essa investigação sobre como funciona a redação nas PSEC. Então aguenta aí que eu já volto.